Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma terra boa e uma semente boa. Estamos aí diante da parábola do semeador, proposta por Jesus Cristo através do Evangelho para o culto de hoje. Seja bem-vindo para esse momento, que Deus nos acolha no seu amor, na sua graça, e diante desse Deus possamos nós também abrir o nosso coração em confissão, arrependimento e pedido de perdão. E então estou convidando você a nós aproximarmos diante do altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, obrigado por teres acolhido a cada um de nós neste momento, na Tua Palavra. Obrigado por teres dado a cada um de nós o perdão, conquistado por Cristo através de sua morte e ressurreição. Por isso mesmo, estamos aqui pedindo esse perdão, buscando esse perdão, trazendo a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro por todos os pensamentos, palavras e atitudes cometidos contra Ti ou contra o nosso próximo. Pedimos que sejas paciente conosco e estenda sobre nós o manto da justiça de Cristo, nos limpando de todas as nossas culpas e nos ajudando a encontrarmos o caminho bom que nos leva para perto de Ti. Que o nosso coração seja como terra boa para receber a Tua palavra no culto de hoje e que possamos também repartir essa palavra com as pessoas com quem nós convivemos. Pedimos isso em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Se você está verdadeiramente arrependido dos seus pecados, se você confia no Senhor e Salvador Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu anuncio para você o perdão de todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seguimos agora com a leitura do primeiro texto de hoje do livro de Salmos. O nosso salmo indicado para o dia de hoje é o salmo número 65, e nessa palavra nós encontramos então nosso primeiro alimento espiritual para o dia de hoje, a palavra que vem para nós como semente em terra boa. Que Deus nos dê esse coração bom para receber essa palavra. 65, versículo 9, que diz assim: Fazendo chover, mostras o teu cuidado pela terra e a tornas boa e rica. Com as chuvas do céu, enches de água os rios, e assim a terra produz alimentos, pois para isso a preparaste. Regas com muitas chuvas as terras aradas, e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas, amacias bem a terra, e por isso crescem as plantações. Como é grande a colheita que vem da tua bondade, por onde passas há fartura. Os pastos estão cobertos de rebanhos, e os montes se enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiros, e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Ó terras todas celebrai, com júbilo ao Senhor cantai, apresentai-vos som, louvor, servindo em alegria e amor. Lembrai-vos, o Senhor é Deus, seu nome adoram terra e céus. Não és teu próprio Criador, pois tudo deves ao Senhor. Seu povo somos, sua grei, e por seu verbo, sua lei, nos pastoreia sem cessar, jamais nos há de abandonar. Por suas portas vinde, entrai,
ações de graças lhe ofertai, entrai com salmos de louvor nos átrios santos do Senhor. De geração em geração perdura a sua compaixão, seu santo nome bendizei, a vida gratos lhe rendei. Chegamos agora com o texto do Antigo Testamento que nós encontramos no profeta Isaías, capítulo 55, do versículo 10 em diante, que diz assim: A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a Terra Santa. As montanhas e os morros cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes, murtas aparecerão, onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz, será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Essa é a palavra do Antigo Testamento de hoje. Retenhamos com firmeza o santo ensino do Senhor e conservemos em pureza as novas do bom Redentor. Jamais devemos anular o que Jesus nos faz pregar. Nas suas santas escrituras busquemos nossa orientação e alcançaremos as venturas da mais completa redenção que por seu sangue o bom Jesus obteve para nós na cruz. Por isso com fidelidade seus crentes deverão guardar o verbo eterno da verdade que as almas lhes irá salvar. Concede vida em profusão e refrigera o coração. Vamos compartilhar agora o texto da epístola de hoje, que é de Romanos, capítulo 8, versículo 12 em diante, palavra que diz assim: Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Essa é a palavra da epístola.
Entrego agora para vocês o texto do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 13, que diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. E aí segue agora o Evangelho com a explicação dessa parábola no versículo 18. Escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e outras ainda 30 vezes mais do que foi semeado. Essa é a palavra de hoje. Agora nós falamos da nossa fé nas palavras do Credo Apostólico, em conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Senhor, tu foste a habitação no tempo que passou. Vem, fala a nossa geração que cega te deixou. Os nossos passos vem guiar na escuridão atroz. Vem, faz em nós a luz brilhar e ouçamos tua voz. Num mundo estranho, tuas leis parecem não servir. Sem um rumo certo ou infiéis, tentamos subsistir. Queremos novas leis fazer, o espaço conquistar, sem os problemas resolver que temos de enfrentar. Ó Deus, tememos confessar o nosso orgulho vão, nosso egoísmo sem lembrar os que carecem
nós nos lançamos nas prisões do medo, angústia e dor. Vem, rompe as trevas e os grilhões e dá-nos fé, Senhor. Restaura nossa fé e o amor ao semelhante, ó Deus, e que pensemos, ó Senhor, nas coisas lá dos céus, que demonstremos com ações o que é mister pregar e que inspiremos corações a virem te adorar. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, chegamos então no momento de compartilhar aí a palavra do Evangelho e dos outros textos do dia de hoje. Para uma semente boa, uma terra boa. Esse é o nosso tema do culto de hoje. Diferentes tipos de solos Jesus propõe na parábola que ele está contando para as pessoas. Beira de caminho, tipo de solo. Muitas pedras e pouca terra, meio de espinhos e terra boa. 4 tipos, pelo menos, que são citados ali, aonde as sementes vão cair. Na beira do caminho, problema. Passarinhos vêm e roubam. Não chega a enraizar, não chega a brotar. Antes disso, os passarinhos roubam. No meio das pedras, até brota, mas o sol faz com que, por falta de raiz, a planta logo morra também. Meio de espinhos, o que foi produzido fica sufocado por causa dos espinhos. E a terra boa, aonde a produção é boa e abundante. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer diante desse texto é: o que será que Jesus está querendo dizer com isso? E aí a gente vai olhar para esses elementos, que são os elementos aí importantes da parábola. 4 tipos de solos, pode ser 4 tipos de pessoas. Ele diz, né, tem pessoas que são assim, pessoas que são diferentes, então ele compara as pessoas com o solo. E a primeira pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo, estou te convidando a fazer também, é: que tipo de solo você acha que é? E aí? Qual a tua avaliação? Diante daquilo que você está produzindo, da tua resposta a Deus, que tipo de solo você acha que está sendo? Como é que você acha que está sendo a tua produção espiritual? Lá na explicação da parábola diz que teve produção de 100, de 60 e de 30 por 1. E aí? Em qual desses níveis aí você está? Daqueles que produziram, porque teve aqueles que não produziram também. Que a semente foi roubada, que a semente foi queimada, que a semente foi sufocada, porque estava no lugar errado, o solo não era bom, não estava bem preparado, alguma coisa aconteceu e lá se foram as sementes. Tá? E aí, nós, você e eu, como é que estamos? O que será que Deus quer que nós produzamos? Qual a expectativa que Deus tem em relação a você? Qual a expectativa que Deus tem em relação a mim, no sentido de produção de vida espiritual? O que nós podemos considerar como bons frutos ou boa produção? A semente boa, ela foi lançada. A semente é sempre boa, porque a semente vem de Deus, vem da mão do semeador. O semeador é o próprio Deus, a semente é a palavra, não tem palavra ruim. A palavra de Deus ela é testada, digamos assim, se fôssemos comparar com as sementes. Ela é comprovada, ela tem certificação, porque foi pela palavra que Deus criou o mundo inteiro e o mundo funciona, o mundo funcionou, o mundo ficou bom, bonito, e Deus viu que tudo era muito bom, e Ele fez pela palavra dEle, porque a palavra dEle é perfeita. É essa palavra que Ele lança no nosso coração, ela é perfeita, ela é boa, ela é capaz de produzir. Então, ela tem uma certificação divina, essa palavra. E ela foi lançada no teu coração e no meu. O dia que nós fomos batizados, a semente foi lançada em nosso coração. Caiu lá, terra. Que tipo de terra?
A palavra de Deus é o poder da salvação para todo aquele que crê. Isso é o que Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Ele diz que o Evangelho é que mostra como é que Deus aceita as pessoas. E diz, nós somos aceitos por causa da fé que o Espírito Santo atua em nossos corações através da palavra, a semente. Então é uma semente que tem um poder muito grande. E lá, no dia do nosso batismo, funcionou. Caiu em terra boa porque nos salvou, nos regenerou. Nos tornamos filhos de Deus pela palavra. Funcionou, terra boa. Aí, em Romanos capítulo 8, versículo 12, já que a gente está falando de Paulo, vamos aí olhar um pouquinho o que ele fala. Ele diz, temos agora uma obrigação que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque temos uma palavra divina dentro de nós. Então agora nós temos uma obrigação de ouvir essa palavra e de produzir por essa palavra. Isso que Paulo está dizendo. Não dá para se largar agora de acordo com a natureza humana, porque nós temos uma nova natureza. Nós temos duas naturezas. A da palavra de Deus, que cria em nós o novo homem, e do pecado que ainda está dentro de nós, que nós chamamos de velho homem. Terra boa é o que Deus espera que seja o nosso coração. O chamado que temos pelo Evangelho é para vivermos com Deus, é para estarmos com Ele, matando as ações pecaminosas, como diz ali, combatendo os pecados, enfrentando os maus pensamentos e cultivando boas ações. Esse é o resultado da palavra, deveria ser dentro dos nossos corações, da minha vida e da tua vida. E aí ele diz ali no versículo 14 de Romanos 8, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, ou seja, aqueles cujos corações a palavra atua e produz, estes são os filhos de Deus. E no versículo 16, o Espírito de Deus se une ao nosso espírito e isso nos torna habilitados e nos torna terra boa. É o que Deus espera de cada um de nós. Porém, não é sempre que nós vemos isso. Não é sempre que esse resultado aparece na nossa vida. Diz lá em Mateus capítulo 13, versículo 19. As pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não entendem, são como as sementes da beira do caminho. O diabo vem e tira a semente do coração delas. Então, mesmo que nós tenhamos uma semente muito boa, pode ser que de repente o nosso coração esteja endurecido pelos nossos próprios pecados, pelas nossas próprias teimosias, pelas nossas próprias resistências, pelas nossas próprias irreverências, pelo nosso próprio desrespeito em relação às coisas de Deus, e a semente fica ali como em terra dura de beira de caminho. O diabo vem e recolhe essa semente antes que ela tenha tempo de brotar. Aqueles que não entendem, aqueles que não compreendem, aqueles que não sabem distinguir, aqueles que não sabem como funciona a palavra de Deus, para estes a palavra fica como na beira do caminho. E é aí que o diabo chega. Então o que nós precisamos buscar? Existem muitas pessoas que ficam preocupadas com isso. E muitas vezes me procuram e dizem, mas pastor, eu leio a Bíblia, mas não entendo. Daí, como é que fica? Exatamente, a palavra de Deus é uma palavra que precisa ser entendida, ela precisa ser refletida. Nós precisamos buscar a reflexão, precisamos buscar a intimidade com essa palavra. Precisamos buscar a compreensão dessa palavra que nós naturalmente não temos. Então Deus nos deu o Espírito Santo que nos dá a compreensão dessa palavra. Nós precisamos orar ao Espírito Santo para que Ele nos dê a compreensão dessa palavra. E a compreensão vai chegar. Não é só uma leitura, é uma dedicação, é uma atenção, é um culto, é uma devoção, é uma comunhão que se espera diante da palavra. Não um jornal ou um livro. Precisa-se ter tempo, precisa-se ter convicção, precisa ter vontade, ter fé. E aí vamos abrir essa palavra e não vamos entender e vamos pedir que o Espírito Santo nos dê a compreensão e o Espírito Santo vai nos dar a compreensão para que a palavra não vá embora, para que ela fique dentro de nós e das nossas mentes e corações. Então, precisamos dos nossos estudos, precisamos das nossas reflexões, das explicações, das pregações, dos sermões, das palestras. E temos gente para fazer isso com a gente. Temos nossos pastores que, graças a Deus, são muito bem preparados para a palavra de Deus, estudando dentro do seminário e se dedicando dentro do estudo que precisam fazer para que tenham compreensão, para que consigam traduzir e trazer e explicar essa palavra.
e ela nos entrega, eles nos entregam, essa palavra nos é entregue aí nos nossos cultos, nesse momento agora, por exemplo, de pregação que estamos tendo agora aqui, nos estudos bíblicos, nos congressos, nos encontros. Essa é a nossa busca de compreensão. Eu, para trazer essa palavra aqui para nós hoje, precisei estudar, precisei ter um tempo, dedicar, pesquisar, ler, orar, pedir inspiração, pedir compreensão. Ela não vem por conta, não se sacode a manga para ter uma palavra, para ter uma pregação, para ter um sermão. Se estuda para fazer isso, se reflete, se ora em cima para que isso venha, para que a palavra chegue. Isto é ter entendimento. E é isso que Jesus diz. Tem gente que não tem lei, quer receber essa palavra pronta, como se ela fosse mágica. E não tem. Esse entendimento, ela é fruto dessas reflexões. E aí sim, o diabo não tira essa palavra de nós. Quando nós temos atenção e dedicamos a vida a ela. Tudo isso é importante como preparação da terra, para que a palavra germine. É preciso mexer com a terra. É preciso adubar a terra, é preciso regar a terra, eu preciso mexer com o meu coração, com a minha mente, abrir espaço na minha vida para essa palavra chegar. Eu tenho que ter o coração como terra boa, bem preparada. Eu tenho um tempo para a palavra de Deus, não é um tempo roubado, não é só quando sobra, quando não tenho outra coisa para fazer. Meu coração é preparado para receber a palavra. E quando eu vou olhar a palavra, eu oro a Deus para que me dê entendimento dessa palavra. Então, nós precisamos mexer com a nossa espiritualidade, examinar a nossa vida à luz da palavra de Deus. Precisamos estudar a palavra e aplicar a palavra à nossa vida. E é isso que vai fazer a produção ser abundante. Por exemplo, quer ver? Eu trabalho com bonsai. Eu tenho lá uma coleção de bonsai lá na minha casa. Para eu ter resultado do bonsai, eu preciso todos os anos mexer naquela terra, tirar aquela terra, trocar o substrato, misturar areia, misturar terra, misturar humus, colocar adubo, fazer uma preparação, tirar a planta, podar a planta, cuidar da planta, dar atenção para ela, regar, senão não tem bonsai, não produz, se não tiver cuidado, se não tiver dedicação. Assim será a nossa vida espiritual. Sem cuidado, sem dedicação e sem investimento de espiritualidade, não vai ter resultado. O diabo vai roubar a palavra do nosso coração, antes dela atuar em nossas vidas e mentes. Então, compreender a palavra é isso. Para compreender a palavra, é preciso lidar com ela. E é isso que Jesus está dizendo. As pessoas que recebem a palavra, não entendem a palavra e passam adiante, o diabo rouba a palavra do coração delas. A nossa espiritualidade precisa ser trabalhada. Martinho Lutero, no Catecismo Menor, ele fala, tem um capítulo lá que é da oração. Oração da manhã e oração da noite. E ele diz lá, é importante que você, ao levantar, antes de sair do seu próprio quarto, da sua própria casa lá, vai falar o credo apostólico, vai falar o Pai Nosso e vai fazer esta oração. Aí ele tem a oração da manhã. Feito isto, pode ir para o teu trabalho e tenha um dia abençoado. Ao retornar para a sua casa, antes de deitar, fala o credo, ora o Pai Nosso, faça essa oração e dorme tranquilo. E todos os dias vai fazer isso. Esse é o conselho de Martinho Lutero. Preparar o seu coração, preparar a sua vida para viver com Deus, ter tempo para viver com Deus. Preparar a terra para que a palavra, quando chegue em terra boa e tenha aquela produção que Deus espera de cada um. São exercícios importantes para que a gente tenha entendimento dessa palavra e possa permanecer na palavra e a palavra possa permanecer em nossos corações. Se não cuida, se não entende, se não mexe, não entende, o diabo faz a parte dele, rouba a palavra do nosso coração. Essa é a semente da beira do caminho. Mas Jesus fala de outra, que também são outro tipo de solo, que é aquele solo que é tipo pedras, né? São aquelas pessoas que ouvem, que aceitam, que se empolgam, que se alegram, mas quando vem um problema na vida delas, elas logo desistem. Não, mas eu estava indo lá na igreja para as coisas funcionarem na minha vida. Eu estava fazendo oração para as coisas dar tudo certo e agora está dando errado. Está tendo problema, estou tendo sofrimento, estou tendo dificuldade, estou tendo desilusão. E então a palavra não está funcionando. Aí você quer o resultado que você deseja e não está pronto para viver as dificuldades que são naturais da vida. A vida com Deus, ela não é sempre boa, que todas as coisas sejam de acordo com a vontade da gente.
Ela é difícil, tem dificuldade, tem sofrimentos, tem pedras, tem dificuldade sim. E é importante que a gente tenha consciência disso. Porque se algo der errado e você chutar o balde logo de cara, você vai perder a palavra. E a palavra, ela poderia te salvar. Então você não joga fora a palavra por causa dos seus problemas. No meio dos seus problemas, você se apega à palavra. Você se agarra a essa palavra, você busca mais a palavra para vencer aquele momento difícil pelo qual talvez você esteja passando. Jesus Cristo falou sobre isso, ele disse lá em João capítulo 16, versículo 33, no mundo vocês vão sofrer, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, eu venci o mundo. A batalha de vocês já está vencida, eu já venci, venham comigo que eu vou mostrar para vocês como é que a gente vence agora, o que vocês têm nesse momento. Então, estar com Deus não significa estar imune a sofrimentos, doenças, dificuldades, tristezas e aflições. Continuamos com Deus, mesmo em meio às dificuldades. Para isso, é importante ter intimidade com Deus. É importante estar com Deus, estar ligado com Deus. E aí as pedras que estão no meio do caminho, elas não vão ser o empecilho para a nossa produção de vida espiritual junto a Deus. Mas Jesus fala de outro tipo que é no meio dos espinhos, onde caiu também. Ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas é maior, ocupa mais espaço na vida das pessoas do que a própria palavra de Deus. E as preocupações e a ilusão das riquezas sufocam essa palavra. Sempre tem outras coisas mais importantes. Eu vou na igreja quando der tempo. Eu vou ofertar quando sobrar. Eu vou orar quando eu estiver descansado. Eu vou ajudar o próximo quando me der vontade. Eu vou ler a Bíblia quando eu tiver tempo. Eu vou fazer qualquer coisa para Deus depois de ter feito todas as minhas coisas. Qualquer festinha de aniversário já me tiro de um culto, já me tiro de um encontro, já me tiro de uma reunião, porque é só pintar alguma coisa lá fora eu já estou indo. Não tem aquele apego, aquela responsabilidade, aquela seriedade em torno da palavra. A família tem que estar em primeiro lugar, sim, destaque, mas ela não pode ocupar o lugar de Deus. Você precisa ter essa noção. Precisamos ter vida social, mas não podemos substituir a nossa vida social pela nossa vida espiritual. Vamos ao encontro com os amigos, vamos na festa com os amigos, vamos aos aniversários familiares, vamos, mas não podemos fazer com que a nossa vida agora seja só isso e a gente esqueça das coisas de Deus. Isso seriam os espinhos que sufocam muitas vezes a palavra de Deus na nossa vida. E finalmente Jesus chega na terra boa. Ele diz agora sim, tem aqueles que ouvem, entendem e produzem. Isto é o que Deus quer de nós. Para isso é que Deus nos prepara. A semente tem garantia divina, agora a terra também está preparada. E lá em Isaías, que a gente leu hoje, diz assim, assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. A minha palavra não volta vazia. Essa é a palavra de Deus. O nosso coração, sendo a terra boa, com essa palavra boa, tudo funcionará, tudo dará certo. Vocês sairão alegres, vocês serão guiados em paz. Isso será o sinal de que a terra estava boa e de que a conexão da terra boa com a palavra boa, com a semente boa, foi perfeita. Preparemos então o nosso coração como terra boa. Cultivemos a nossa vida espiritual. Cuidemos com carinho da palavra de Deus e que ela tenha sempre um lugar importante na nossa vida. Nos dediquemos tempo à palavra do Senhor, que ela tenha um lugar especial na nossa vida. E coloquemos as coisas de Deus em primeiro lugar. Então, a gente vai ter os resultados que a gente viu ali, por exemplo, no Salmo 65, versículo 1. Veremos como é grande a colheita que vem da bondade de Deus. E também em Romanos 8, 17. Também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele, a sua glória. Ou seja, com a terra boa, nós desfrutaremos com Cristo o tempo da graça, perdão, vida e salvação. E com Cristo desfrutaremos o tempo da glória também, a vida eterna com Deus lá no céu. A glória no futuro e a graça no presente. A graça, perdão e vida, a glória, salvação e vida eterna. Essa será a colheita. 100, 60 e 30 por 1. Deus nos dará essa graça de podermos fazer essa colheita. Que Deus abençoe, que sejamos terra boa, sabendo sempre que às vezes nós somos beira de caminho, às vezes nós somos
pedra, às vezes nós somos espinheiro. A terra se mistura. Nem sempre conseguimos ser a terra boa, mas o nosso propósito devia ser sempre buscar ser a terra boa. E Deus nos ajuda para isso. Amém. Gratidão, Senhor, queremos ofertar. Está a teu dispor o que dignas te dar. Faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Vamos agora levar o nosso abraço aos aniversariantes aí dos próximos dias dessa última semana. Dia 12 de julho, o Edson Zimmer. No dia 13 de julho, o Henrique Machado e a Fernanda Krebs. E nós temos no dia 16 de julho, domingo, o aniversário da Evelise Franzen. Então esses são os aniversariantes pelos quais nós queremos orar nesse momento. Deus abençoe vocês. Conceda a alegria, a graça e a paz dele para todos vocês. Queremos lembrar agora também situações especiais aí de saúde de nossos irmãos. Queremos lembrar lá o seu Ivo e a dona Norma, que são nossos irmãos mais recentes, aí, chegados há poucos tempos na nossa comunidade, orando pela saúde do tio Ivo e também pelo enfrentamento do momento difícil e delicado que a família está vivendo agora em função dessa situação de saúde. Que Deus esteja lá com vocês, abençoando, orientando também a vocês. Seguimos orando pelo Vladimir Praz, que segue internado ainda, e também pelo seu Ramires, que já está em casa, teve alta hospitalar, já está em casa. Continuamos orando por vocês aí e pedindo a bênção, a paz e a proteção para todos vocês. Então esse é o nosso momento de oração agora. Vamos ao altar do Senhor. Querido Deus e amado Pai, obrigado por teres abençoado com graça, amor e bondade teus filhos, permitindo a eles desfrutar de mais um ano de paz, proteção na sua vida. Obrigado a Deus por sempre lembrares com amor e carinho a todos que são os teus filhos, que estão na tua palavra, no sentido deles terem paz e bondade e proteção quanto a todos os perigos, tanto do corpo quanto da alma. Concede aos aniversariantes felicidades, alegrias e muitos anos de vida. Que sejam sempre abençoados no seu trabalho, na sua vida familiar, na sua vida espiritual, nos seus estudos, onde quer que estejam atuando. Pedimos que estendas as tuas mãos também amorosas sobre os nossos amigos que estão em situação de saúde mais debilitados, que também ali o teu amor se manifeste, que os teus anjos acolham a cada um nas suas dificuldades, que acalmes o coração de cada um, que alivie as dores e as preocupações de cada um, que fortaleça as esperanças de todos, para que todos possam, confiando em Ti, encontrar um caminho seguro, encontrar forças para seguir, mesmo em situações, por vezes, desfavoráveis. Que o Teu amor se renove a cada dia na vida desses irmãos, dê sabedoria aos médicos para que possam encaminhar, boa vontade aos enfermeiros e assistentes, para que possam oferecer boas condições também de vida e especialmente aos familiares que possam ser apoio importante em todos os momentos. Que a Tua graça e o Teu amor se renove na vida de cada um. Concede-nos esta graça, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.